Sua relação pode não ser o que você pensa que é. Nem tudo é o que parece ser. Você não é exatamente aquilo que você pensa que é. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Nós vamos falar sobre dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é uma contradição que temos internamente. É quando fazemos uma coisa diferente do que pensamos. Dizemos uma coisa e fazemos outra. Nossos sentimentos se contrariam. Eu gosto de fazer analogia com a música. No caso de uma relação tóxica, eu digo que a melô da dissonância cognitiva é ir nessa mentira de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa vive uma relação, por exemplo, uma relação tóxica, mas ela conta para ela uma historinha de que tem muitas coisas boas na relação. Quando uma pessoa, por exemplo, que está numa relação tóxica, se separa porque aconteceu uma briga muito grande, uma traição, ou qualquer coisa que o outro fez como tóxica, a pessoa se separa, ela fica lembrando dos momentos bons, ela fica justificando o abuso do outro. Muitas pessoas fogem do processo terapêutico quando começam a entrar em contato com verdades difíceis de engolir. É um mecanismo de resistência, de defesa que todos nós temos, em algum viés. Seja naquele candidato que a gente acredita que ele é bom e existem infinitas evidências de que ele não é tão bom assim, mas olhamos só para as coisas boas, negamos as evidências, nos contamos uma história. Você se propõe, por exemplo, a fazer academia todo dia, mas de manhã você fala, hoje eu não vou, eu tô com uma dorzinha na ponta da orelha. Hoje eu não vou porque eu fui dormir 20 minutos mais tarde. Contamos uma história, nos justificamos. Outro dia uma pessoa estava me contando uma história de uma saga, de uma coisa que ela tinha comprado que era muito cara. E eu falei, nossa, mas é muito caro pagar isso num objeto desse. E aí essa pessoa contou toda uma história em torno daquele objeto, do quanto aquele objeto era melhor do que os outros, quanto que o vendedor deu para ele de desconto. Ele estava contando essa história para se convencer de que ele fez um bom negócio, para se convencer, para não sentir culpa daquele dinheiro que gastou. Fazemos isso o tempo inteiro. E como podemos começar a olhar para isso e perceber que fazemos isso? Ouvindo, às vezes, muitos amigos falam a mesma coisa pra gente. Olha, você não tá vendo tal coisa. E a gente não dá ouvidos. Muitas vezes, vou dar um outro exemplo que me veio agora. Teve uma época que tinha um investimento que todo mundo falava, e como eu já tinha caído em uma situação parecida, eu sabia que aquilo era um esquema de pirâmide, que aquilo não era o que estavam falando. Eu não vou falar o nome, mas eles devem estar tendo processo, eu não vou falar o nome. E eu tinha um amigo que estava incentivando, ele colocava no Facebook dele, entre nessa, venha pra cá, nossa, o retorno é ótimo. Era um retorno assim impossível de ter no mercado financeiro, eu não lembro agora. E aí você coloca o seu dinheiro lá, você conta para você uma história, você se convence de que aquilo é bom, mesmo que todas as evidências te mostrem que matematicamente que aquilo não é possível.
No caso, tanto das relações tóxicas com a relação com um narcisista, ou em relações que eu pego muito, onde há um triângulo amoroso, onde alguém tá fora de um, né? Existe um casamento e alguém tá saindo a ponta daqui. Qual é a dissonância? É de que o outro vai melhorar, de que o outro não é tão ruim assim. Ah, mas ele é bom, ele é um bom pai. Ele abusa de mim, ele me bate, mas ele paga todas as contas de casa. Ah, mas ele é um bom pai. É a história que a gente conta. Ah, mas se eu sair dessa relação eu não tenho para onde ir. Por quê? Porque o abusador está colocando isso também na cabeça da pessoa. A pessoa tem para onde ir. Ela vai ter que mudar o padrão de vida dela. Eventualmente ela vai ter que morar num lugar infinitamente inferior ao que ela mora. Ter uma vida com menos conforto financeiro do que o que ela tem. Mas existe a possibilidade. Mas tem tanta dissonância envolvida que ela não consegue enxergar. E isso acontece em todas as relações, em relações de trabalho também, quando somos vítimas de pessoas psicopatas e narcisistas no nosso trabalho. A pessoa, ela tá puxando o nosso tapete, mas ela traz um bombonzinho pra gente depois do almoço. E a gente pensa, ai, como eu sou maldoso. Essa pessoa, olha, ela me traz um bombonzinho. Eu tô viajando. Ela não roubou o meu projeto. Imagina, ela teve a mesma ideia que eu, foi coincidência. Outro exemplo de dissonância cognitiva em relações de casal é a esperança que o outro mudará. Então, o abusador, ele faz algo para a vítima, ele desmoraliza, ele abaixa a autoestima dela, ele a convence de que ela não é boa o suficiente, de que ela não é bonita o suficiente, elimina a autoestima dela, porque um narcisista tem uma autoestima destruída e ele vai destruir a do outro. Mas a pessoa ainda tem a esperança de que isso vai mudar. Então, de noite ela apanhou. Eu tô dando um exemplo exagerado, tá? Existem relações que a pessoa fica a vida inteira, ela fica 30, 40 anos nessa relação. Os abusos são diários e mínimos entre aspas, menos evidentes, digamos assim, mais psicológico. E a pessoa, ela não nem qualifica que aquilo é um abuso, ela não percebe que aquilo é um abuso. Quando ela percebe que ela, poxa, mas isso não acontece no casamento das minhas amigas, só no meu, tem alguma coisa errada. Mas à noite vai para o quarto mágico, tudo se resolve, e no dia seguinte ela acredita veementemente que tudo mudou. Do mesmo jeito que quando há uma triangulação, não importa qual parte, a que está aqui dentro da relação acredita que esse algoz vai mudar, que a partir de hoje vai ser diferente, daqui para frente tudo vai ser diferente. Hoje eu tô bem musical, né? E a que está aqui acredita que ele vai sair dessa relação para ficar com ela. Isso é uma dissonância cognitiva. Existe a possibilidade de alguém sair de uma relação para ficar com a terceira ponta? Existe. Mas o que você vê no consultório ao longo de tantos anos, e o que você vê ao longo de tantos anos atendendo, e o que você vê de uma forma geral, não é isso. Pelo menos na maioria das vezes. E a que tá aqui fica acreditando que ela com ela vai ser diferente. Isso tem um monte de ganho secundário, tá? Posso até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Porque a pessoa fica numa relação onde o outro
não está afetivamente nem fisicamente disponível para ela, porque ela se mantém nesse lugar. E assim, gente, dificilmente uma pessoa se mantém nesse lugar com a consciência assim, eu tô nesse lugar, esse lugar tá ótimo para mim. Não tenho homem na minha casa, não tenho que lavar cueca, não tenho que fazer viagem chata, não tenho que almoçar na sogra de domingo. É difícil esse tipo de discurso. Normalmente o discurso, eu estou esperando ele sair dessa relação, ele está nessa relação porque a mulher está doente, ele está nessa relação porque a mulher está deprimida, ele está nessa relação porque a mulher que está sustentando a casa agora. É sempre uma dissonância. A dissonância é uma briga aqui, ó. É uma tensão de opostos. É uma dualidade. E fazemos isso com tudo. O tempo inteiro a gente conta uma historinha pra gente. Você já pensou num sapato? Mulher gosta de sapato, né? Eu sou exceção, eu detesto comprar sapato. Mas mulher gosta muito de sapato. Aí ela vê um sapato que ela não precisa, porque ela já tem 10 escarpão preto, mas aquele é o escarpão preto, da sola vermelha, né? E aí ela conta uma história pra ela. Que ela tem um com salto 12, um com salto 7, um com salto 16, mas aquele salto 15.5 ela não tem, e só esse vai ficar perfeito com o vestido de poá que ela tem. E aí ela senta nas 10 parcelas no cartão. Parcelas que às vezes ela nem pode pagar. Entende? Contou uma historinha para poder fazer algo que não condizia com os critérios dela. Isso depois causa culpa. Entender a dissonância cognitiva é o caminho da cura das relações abusivas. É o caminho da cura das escolhas impulsivas no mercado financeiro. É o caminho da cura para você poder permanecer num processo terapêutico, olhando para essas dissonâncias. Esse termo foi dado por um cara chamado Leon Festinger, num estudo experimental que ele fez dentro de uma seita. É um paradoxo, uma discrepância. Nesse estudo ele se infiltrou como seguidor de uma pessoa que dizia que no dia XPTO o mundo ia acabar. Que ela tinha recebido mensagens, que o mundo ia acabar no dia tal. E aí todas as pessoas se prepararam para o fim do mundo. Teve pessoas que venderam tudo que tinham, venderam sua casa, aproveitaram a vida enlouquecidamente, porque o mundo ia acabar. Quando deu meia-noite daquele dia, o mundo não acabou. E à 1h da manhã, ela disse que recebeu uma nova informação de que graças graças àquela reza, as meditações e todas as vibrações que foram feitas por saberem que isso ia acontecer, a energia mudou. Então eles entenderam que graças a essa energia boa não ia mais ter o fim do mundo. E a dissonância cognitiva foi tão grande que, ao invés da seita acabar, entraram mais pessoas na seita, porque viram que o quanto que ela recebe de informação. Vemos isso, a gente está de fora em muitas coisas, vendo, pensando assim, nossa, mas será que a pessoa não percebe que aquilo é um engodo? A pessoa assiste, segue tal pessoa e ela não percebe que essa pessoa é um engodo. Isso acontece muito no marketing. A gente que é da área da terapia, a gente vê muito, você vê muita gente muito incompetente, milionária, porque tem uma jogada de marketing nos anúncios e a pessoa que está consumindo aquilo, por causa da dissonância cognitiva, não percebe que aquela pessoa,
que aquela pessoa está entregando é o óbvio ululante, que não tem código secreto nenhum lá. Um exemplo de dissonância cognitiva é a fábula da raposa e das uvas, do Escopo. A raposa quer muito pegar aquelas uvas para comer, e aí ela tenta e ela não tem altura para chegar à parreira, e aí ela decide que ela não quer as uvas, sabe? Também não queria, e ela fala, essas uvas ainda estão muito verdes, não queria mesmo. Será que você está vivendo isso na sua relação? Porque na nossa rotina, isso acontece. À medida em que a gente vai tendo psicoeducação, tomando conhecimento disso, a gente começa a perceber com as desculpas que a gente dá. Mas às vezes a pessoa está vivendo uma relação abusiva e ela não percebe. E quando ela está em terapia, e na terapia, a terapia começa a dar luz a isso para que ela veja, ela para de fazer a terapia. Ela conta uma história para ela de que a terapia não está sendo boa. Ou a pessoa que está com ela diz para ela, sai dessa terapia, essa terapeuta aí é ruim para você, você está piorando. Será que isso acontece com você? Será que quando você está buscando melhorar, quando você está entrando na independência, o seu parceiro não falar, acho que você está errado, hein? Acho que você está fazendo uma escolha ruim. E você se convence, se conta uma história para ficar numa coisa que está te causando sofrimento? Se você está vivendo uma situação desse tipo, busque ajuda. Sozinho, sozinha, você vai continuar na dissonância cognitiva. Porque você precisa de psicoeducação, você precisa fortalecer sua autoestima, melhorar a sua visão de realidade, né, com o olhar de fora da situação. É como sair e olhar daqui, porque aqui, ó, quando tá acontecendo aqui, eu sempre falo isso. Sabe desenho? Quando começa a ter briga no desenho, fica os personagens brigando e aquela nuvem de poeira, assim, aquela roda de poeira, e quando acaba a roda tá os dois estrupiados. É isso que acontece quando alguém tá vivendo uma relação tóxica. Ela tá aqui, tá cheia de poeira, ela não tá vendo. Quando ela vem pra terapia, a gente faz, né? Eu faço ela olhar daqui, ó, de fora pra dentro. É um trabalho longo, árduo, mas possível. Se você quiser fazer uma constelação comigo para me conhecer, para conhecer o meu trabalho, venha conhecer. Esse trabalho com a dissonância cognitiva é um trabalho longo, mas a constelação, ela já vai te dar uma luz de olhar para fora, né? Por fora, por um outro ângulo, essa dinâmica aqui que eu tô falando, a dinâmica da poeira. Meu nome é Caterine Rieira, se você não me conhece, eu peço para você me seguir no TikTok, me seguir no Instagram, e se você quiser maiores informações, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. Um beijo da Catê e namastê.